entender o comportamento humano nunca foi uma tarefa fácil. Vivemos hoje numa era de grandes transformações e no dia a dia nos deparamos com pessoas estressadas, depressivas, excluídas, discriminadas. E no meio disso tudo temos o papel da psicologia, que é a ciência que procura compreender os fenômenos psíquicos e comportamento humano. Nos últimos dias temos acompanhado tantos acontecimentos de suicídios, até mesmo de pessoas famosas e muito bem financeiramente. Falamos com a psicóloga Cida Lobo, que comentou sobre 3 distúrbios mais graves e que requerem um tratamento de urgência. Meu nome é Cida Lobo, eu sou psicóloga e vou falar um pouco sobre a questão da depressão. A primeira coisa que nós temos que compreender é que a tristeza profunda não é depressão. Há uma diferença entre depressão e a tristeza que nós temos com os acontecimentos da vida. Por exemplo, uma pessoa que perde um ente querido, perde um filho, perde um marido, ou uma situação de separação, divórcio, situações traumáticas da vida, podem nos levar a ter uma tristeza profunda. Necessariamente não é a depressão. Essa tristeza pode levar a gente a ter uma condição de trabalho um pouco mais prejudicada, a ficar durante um período mais afastado da convivência familiar, mas no caso da depressão, o prejuízo ele é mais evidente, né? A pessoa que está deprimida, ela tem um prejuízo muito grande na sua capacidade de trabalho, na sua capacidade de se relacionar em família, perde o prazer com as questões, os prazeres da vida. Ela também pode ter prejuízo nas suas funções intelectuais, né? Há uma série de prejuízos que devem ser tratados. Então, a primeira coisa que devemos fazer é diferenciar a tristeza, por causa de um acontecimento fortuito, um acontecimento da vida, da depressão. Muitas vezes é preciso que o profissional especializado e bem treinado faça essa diferenciação, faça esse diagnóstico. Uma vez feito esse diagnóstico, é preciso então iniciar o tratamento. Esse tratamento pode ser com psicoterapia ou pode ser um tratamento também conjugado com psicoterapia e medicação. É muito importante que seja bem conduzido, porque uma das grandes consequências da depressão é a tragédia do suicídio, né? Como a gente viu acontecendo há poucos dias atrás, a questão do piloto lá no acidente dos Alpes, em outros momentos também de pessoas praticando violência por causa de um estado depressivo profundo. Então, o profissional treinado deve fazer o diagnóstico, as pessoas não devem ter resistência e preconceito de procurar um profissional, psicólogo, médico ou psicanalista, para que seja realizado um bom diagnóstico e essa pessoa se trate. A depressão, ela vem campeando no Brasil e no mundo. É preciso que seja tratado com muita seriedade, porque tem trazido sofrimento para a população e muitas vezes acontecimentos trágicos. Então, basicamente, eu acho que seriam esses os aspectos principais da depressão. O transtorno bipolar, atualmente, ele é muito conhecido, as pessoas utilizam muito esse termo, e nós temos que diferenciar também o transtorno bipolar, que é um humor que varia, né? Às vezes de uma maneira muito rápida e muito intensa, e que é comum que as pessoas podem ter esse tipo de situação, de variação de humor, que muitas vezes é tratado de forma um pouco equivocada, no sentido de que essa variação de humor pudesse ser algo patológico. Existe o transtorno bipolar, né, no sentido de ter um adoecimento psíquico que leva a ter um sofrimento, onde a pessoa entra em estado de depressão e estado de muita euforia. Isso pode realmente indicar uma patologia psíquica, um adoecimento psíquico, que diferencia também daqueles momentos onde você está mais alegre ou você está mais triste. Na adolescência, por exemplo, é muito comum a gente ver isso, né? Uma hora o adolescente está muito eufórico e uma hora o adolescente está muito
triste, porque é um momento onde ele está elaborando as suas questões com relação à vida, com relação à sua visão de mundo, se construindo ainda como sujeito, procurando seu lugar no mundo. Isso traz crises de angústia, dificuldades no sentido de realmente compreender que caminho que ele vai seguir na vida, qual o momento que ele está vivendo com relação às relações sociais, à profissão, às relações amorosas também. É um exemplo de que muitas vezes nós temos esses dois estados de humor com muita frequência variando. No caso do transtorno bipolar, no sentido da psicose, de uma patologia mais grave, também é necessário um diagnóstico bem feito, um encaminhamento para ou o médico psiquiatra ou psicólogo, né, para que seja também tratado, que deve ser tratado com a psicoterapia e com, muitas vezes, a necessidade da medicação. Basicamente, são essas as duas diferenças, a meu ver, importantes que a comunidade compreenda a respeito do transtorno bipolar. Borderline seria uma situação onde um quadro de adoecimento psíquico, ele traria muitas variáveis e muitos sintomas de outros quadros psíquicos. É um tipo de condição psíquica que é muito florida, muito floreada, muito variada. Então, exige do profissional muito cuidado para poder fazer esse diagnóstico, para poder detectar o que está acontecendo, porque varia, escapa muito. Muitas vezes você tem um sintoma, por exemplo, de uma neurose, de uma histeria, junto com o sintoma, por exemplo, de um transtorno bipolar. É um quadro que exige do profissional muito cuidado. Ele é um quadro que não é tão frequente, mas que na sociedade atual tem sido cada vez mais pesquisado porque tem acometido mais pessoas, tem aparecido mais dentro da nossa sociedade, com toda a questão do estresse, com toda a questão das relações sociais um pouco mais complexas. Então, borderline é aquele quadro que fica limítrofe, né, entre uma estrutura psicopatológica e outra. É um quadro que exige também, muitas vezes, um diagnóstico que faz com que o profissional tenha que ter um tempo maior para poder fechar esse diagnóstico, e também o tratamento, como todas as outras questões psíquicas ou transtornos psíquicos, com a psicoterapia, com a medicação e muitas vezes também com o atendimento interdisciplinar, né, com várias outras abordagens que podem ser terapêuticas para esse caso. TV Ibirité, você sempre na frente.